Hoje eu tenho uma mensagem, uma revelação da palavra que Deus me deu. E ela tá aqui em Lucas 22, que diz assim, ó. Jesus, ele tava na mesa, na ceia com os discípulos, e nesse momento que ele termina de ceiar e dizer que ele era o cálice dado por eles, né? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então, Jesus ali, ele tá enviando os discípulos, abençoando eles, né? Finalizando a ceia. E aí, ele interrompe o discurso dele e ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas respondeu Pedro: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, você 3 vezes me negará que me conhece. Ali Pedro não tinha o nível de profundidade no Senhor. Ele nem imaginava as coisas que viriam depois dessa passagem, dessa mensagem. Depois Jesus continua falando com os discípulos, mas Jesus ele foi específico em falar com Pedro. E eu comecei a meditar nessa palavra e foi muito forte. Por quê? Quantas vezes nós nos achamos prontos? Eu tô pronto. Não, eu tô pronto. Olha, Pedro ali, ó, muito, como é que eu vou te dizer? Na sua força, dizendo assim, ó, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olhe bem. Jesus sabia que nesse momento Pedro não estava pronto. Mas Pedro não deixou de fazer isso. De morrer com Jesus, de ir primeiro para a prisão com Jesus e depois morrer com Jesus. Morte de cruz. Só que antes disso, Pedro foi moldado, Pedro foi trabalhado. Por quê? Jesus ali diz assim, eu orei, mas eu orei por você. Ele tá dizendo assim, ó, Pedro, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, para que você não desanime, para que você não desista. Eu orei por você. Jesus estava mostrando assim para Pedro, Pedro, a nossa dependência está em colocar diante de Deus as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Jesus poderia ter dito assim, Pedro, vai nessa força, ou eu tô te curando, né? Porque Jesus ali, ele poderia dar uma autoridade para Pedro, ele poderia dar tantas coisas no caráter de Pedro. Jesus podia lhe dizer assim, ó, Pedro, vai nessa força porque eu sou contigo. Não, Jesus sabia que Pedro ia passar por situações onde ele ia ser provado, onde ele ia ser tentado, onde ele realmente ia passar pelo fogo. Satanás queria peneirar ele como trigo, mas Jesus sabia que ele ia passar pelo fogo. E Jesus ali, naquele momento, ele dá uma palavra de coragem para Pedro. Ele diz assim, ó, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Ele disse assim, ó, eu dependo do meu Pai, eu coloquei a sua vida diante dele. Então, assim, muitas vezes a gente quer ganhar as coisas na força do nosso braço, no tudo eu posso em mim mesmo. Mas Jesus mostrou ali que o segredo estava em colocar diante do Pai, em orar a Ele, em entregar a Ele. As pessoas que a gente mais ama colocar diante de Deus, sabe? Não depender de que
o dia a dia, as pessoas deem conta de si mesmo. Não, Jesus colocou Pedro na palavra, na oração, na dependência de Deus. Jesus apresentou Pedro para Deus e disse assim: Senhor, que a fé de Pedro não desfaleça. E sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que naquele momento, de fato, Pedro não estava pronto. Mas ele sabia o que aconteceria depois. Depois que Pedro de fato estivesse pronto, ele saberia o que aconteceria. 3.000 pessoas se converteram em um só dia, né? Quantas pessoas Pedro curou? Meu, quantas pessoas, somente a sombra de Pedro, quando Pedro passava, se você estivesse na sombra de Pedro, tu era curado. Então Jesus sabia o potencial que Pedro teria nele, depois que ele fosse passado pelo fogo. Aí o que acontece? Aí Jesus diz assim para ele assim: "Ah, Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei, eu dependi de Deus, eu coloquei a tua vida diante de Deus, para que você não desanime, para que você não desista, para que você não desfaleça, que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, ou seja, quando você de fato estiver pronto, Pedro, que não só a sua vida seja salva, mas que você traga salvação, que você fortaleça os seus irmãos." Ele diz assim, ó: "E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Então, Jesus ali, ele tá liberando uma palavra de fé, uma palavra de esperança para Pedro, porque ele sabia que lá na frente, quem Pedro se tornaria. E aí Pedro, na sua força, na sua ignorância, diz assim, ó: "Mas respondeu ele: eu tô pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte." Olha a palavra de Pedro. Pedro aqui, ele foi ousado. Pedro, ele tinha ousadia, intrepidez, ele tinha essa ousadia, mas Pedro também tinha arrogância, Pedro também tinha ansiedade, Pedro também tinha, como é que eu vou te dizer, não tinha domínio próprio. Então, essas coisas, elas foram trabalhadas através do Espírito Santo na vida de Pedro, né? Os frutos do Espírito começaram a ser trabalhados. E aí, depois ele se torna pronto de fato. Então, Jesus dá uma freadinha em Pedro, né? Que assim, olha só, esse é o momento quando Pedro responde que eu pensei assim, ó, a oportunidade que Pedro tinha para ficar calado, né? Que muitas vezes é o que a gente deveria fazer, a gente não faz. Aí o que acontece? Porque Deus dá uma palavra e você já, na sua defesa, você já disse: não, mas não sou eu que vou te trair, né, Jesus? Não, eu não sou assim, Jesus, olha pra mim. Eu? Inveja? Não, eu não tenho. Arrogância? Orgulho? Não, Senhor, eu não tenho orgulho. Então, Jesus mostra ali para Pedro assim, ó: "Pedro, eu te conheço na tua essência, Pedro. Eu sei que tu não dá conta sozinho, Pedro. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." Respondeu Jesus: "Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Por 3 vezes. Uma dessas, quando Pedro tá negando Jesus, os olhos de Pedro e de Jesus se encontram. E eu costumo comparar quando você tá falando de uma pessoa e de repente aquela pessoa chega e ela ouve que tu tá falando dela. Foi isso que aconteceu. E aquilo trouxe uma vergonha para Pedro. Aquilo trouxe uma clareza de quem Pedro era na sua essência. Quando o galo canta e ele olha para Jesus, Jesus tá vendo Pedro.
E Jesus estava vendo Pedro com misericórdia. Mas Pedro olha para Jesus com desespero. Meu Deus, ele viu que eu falei dele. Meu Deus, eu neguei ele 3 vezes. Eu que dizia que amava, eu que dizia que eu ia morrer por ele, eu que dizia que eu ia ser presa por ele. Eu acabei de fazer isso. E eu vejo que eu me coloco no lugar de Pedro e penso assim, meu Deus. Só que Jesus sabia que Pedro ia passar por aquilo. Por isso que Jesus diz assim, ó. Eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Tipo, eu sei o que tu vai passar e que isso não te constranja a ponto de você não dar conta de sobreviver por aquilo que tu me fez. Eu orei por você para que você dê conta de se arrepender do que você fez. E quando Jesus ressuscita, Jesus diz assim para Maria Madalena lá, que ela achava que era o jardineiro, diz assim, avise os discípulos e também a Pedro. Pedro era um discípulo, mas Pedro não... Jesus sabia o que Pedro iria sentir. E aí Jesus tem o cuidado de chamar Pedro pelo nome. E avise também a Pedro, porque Pedro naquela hora já nem se achava mais um discípulo. Não se achava digno de ser um discípulo, um dos 12. Naquele momento, um dos 11, né? Então, quando Jesus reencontra Pedro na praia, Jesus faz 3 perguntas para ele. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus repete 3 vezes a mesma pergunta. Ele diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e diz, eu te amo, meu Senhor. Jesus diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Na 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aquilo gera um desconforto em Pedro, uma indignação. E ao mesmo tempo, assim como o galo cantou e ele acordou no que ele tinha feito, ele acorda, ele desperta para aquilo que Jesus estava falando na essência, que era, tu me ama incondicionalmente, Pedro? Tu tá preparado para morrer mesmo por mim? Tu tá preparado para ser preso mesmo? Tu tá preparado para morrer em meu nome? E naquela hora Pedro entende o que Jesus está falando. E ali o coração de Pedro muda. E aí Pedro diz assim, eu te amo, meu Senhor. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí Deus me deu uma revelação aqui, ó, de que depois disso, aí vem o Espírito Santo, né? Eles ficam 40 dias com Jesus, vem o Espírito Santo no Pentecostes, e através daquilo ali, eles são tomados pela presença do Espírito, que é a presença de Jesus habitando neles. E ali o ministério de Pedro inicia, onde no primeiro dia que ele prega, as pessoas, 3.000 pessoas são salvas, aceitam Jesus. E eu creio que são 3.000, tem que ler na palavra. Mas ali o ministério de Pedro começa. E ali, aí Deus me falou o seguinte, que Pedro, em sua ansiedade, responde, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte.
Seguinte, Pedro não estava pronto, mas a sua declaração ela era real. Com Jesus, ele foi à prisão e para a morte. E quando pronto, não se achou digno de morrer como Jesus. Ali ele estava pronto. A sua máscara de proteção, seu orgulho, sua autossuficiência morreram. Nasce então um Pedro convertido, um Pedro que apacenta as ovelhas de Jesus, que ama até a morte e morte de cruz, mas por não se achar digno de morrer como Jesus, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ali Pedro estava pronto. Realmente Pedro foi para a prisão. Pedro foi para a prisão. Pedro realmente morreu e morreu com Jesus. Então, assim, Jesus sabia dessas coisas. Por isso Jesus intercedeu por ele. E por isso Jesus mostrou que essa é a nossa dependência. Em Cristo, em Deus, em colocar diante dele aquilo que a gente mais ama, que são as pessoas que a gente mais ama. É colocar nossa vida diante de Deus. Então ali Jesus mostrou que o segredo maior estava em depender dele, em depender de Deus Pai. Para que você não venha depender da força do teu braço. Para que você venha realmente compreender que depender também faz parte do fruto do Espírito. Eu creio que depender faz parte do fruto dele. Depender de Deus, depender de Jesus, nos leva a viver uma vida com os frutos do Espírito Santo. E assim como Jesus colocou a vida de Pedro diante de Deus, eu oro para que nem eu e nem você venhamos desfalecer na nossa fé. Amém. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, se desprenda, Senhor, de depender da força do seu braço. Se desprenda, Senhor, daquilo que muitas vezes compete, Senhor, com a dependência de estar firmado em Ti, Senhor. Que é o orgulho, Senhor, que é a soberba, Senhor, que é a arrogância, Senhor, que... Oh Deus, muitas coisas, Senhor, que é a rotina do dia a dia, Senhor, que é o barulho das vozes contrárias, Pai. Muitas vezes tudo isso, Senhor, nos rouba de depender de Ti, Senhor. As distrações, Senhor, muitas vezes nos roubam de depender de Ti, Senhor. Ah, Senhor, que nós venhamos, Pai, realmente nos converter. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos converter, Senhor. E que haja, Senhor, uma transformação do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. E que a gente, assim como Pedro, Senhor, a gente possa morrer por Ti, que a gente possa morrer em Ti. Eu oro e eu abençoo, Senhor, a vida das pessoas que estão nesse momento em oração comigo. E eu declaro, Senhor, a sua fé fortalecida em Cristo Jesus, Pai. Traz um renovo, Senhor, traz a esperança, Senhor, traz a vida, Senhor. Traz, Senhor, a alegria, Senhor, traz a paz que excede a todo entendimento, Senhor. Traz, Senhor, a vida de Deus, Senhor, sobre cada vida que ora comigo nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a alegria do Espírito Santo, Senhor, preencha cada coração, Senhor, que a Tua vida, Senhor, preencha cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Foi um prazer compartilhar essa palavra, essa revelação, e que nós venhamos nos converter em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.